Olá, irmãos, mais uma semana, estarmos refletindo na palavra do Senhor, estarmos meditando em Sua palavra. E hoje falaremos sobre um tema tão importante que é a salvação. E nós vamos falar do resultado da salvação. O texto para a nossa introdução aqui é um texto, apenas um versículo, que diz assim lá em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vou repetir. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A sociedade de hoje, ela perdeu a noção da necessidade da salvação. Suas vidas estão sendo preenchidas com rotinas de trabalho, com estudos, com diversão, que nem passa pela cabeça o que será delas após a morte. Olha o contraste com a Idade Média. Nessa época, as pessoas chegavam até a comprar um lugarzinho no céu. Hoje as pessoas nem acreditam mais em céu e inferno. O pensamento das pessoas se limita a esta vida e até o meio evangélico tem colaborado com isso. As pregações têm ajudado também. Só enfatizam vitória, prosperidade e conquistas nesse mundo, o que leva naturalmente ao pensamento de que esse mundo é a única coisa que importa. Na pregação evangélica histórica, o verdadeiro problema do homem é o pecado. E para resolvê-lo, ele precisa se arrepender, crer em Jesus, iniciar o processo de santificação através de uma vida de renúncia, esperando o momento final quando entrará no reino celestial e será então revestido da perfeição. Essa é a esperança, essa é a nossa esperança. Portanto, a mensagem da salvação sempre foi, é e continuará sendo a resposta para essa sociedade tão alienada. A fim de entendermos melhor o que é a salvação, podemos listar algumas características práticas dela em nossa vida. A primeira característica é ter vida verdadeira. A Escritura descreve as pessoas que ainda não encontraram a salvação como estando mortas espiritualmente por causa dos pecados. Um não convertido não tem qualquer possibilidade para a vida espiritual, pois Paulo diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso está em 1 Coríntios 2,14. A razão pela qual as pessoas não se importam com a vida eterna é porque estão mortas espiritualmente. Salvação significa receber a vida verdadeira. Isso significa que uma pessoa só começa a viver realmente a partir do dia que se converte. Ter vida verdadeira é a primeira característica. A segunda é receber perdão completo. Cada ação nossa, cada pecado, tudo está registrado diante de Deus e Cristo disse que daremos conta de cada palavra frívola que dissermos nesse mundo, conforme Mateus 12, 36. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versos 11 e 12, na descrição do juízo final, é dito que serão abertos livros que contêm cada ato que os homens praticaram, pois tudo foi registrado. Todos esses pecados formam uma grande dívida espiritual e ela será cobrada. Mas quando Cristo entregou a vida dele na cruz, pagou toda a dívida do seu povo. Ser salvo, portanto, significa ser completamente perdoado por causa da cruz. Olha que maravilha, receber perdão completo. A terceira característica é ser livre da ira vindoura. Paulo em Romanos 2,5 diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. No Antigo Testamento temos a promessa de sermos poupados naquele dia, conforme está descrito em Malaquias 3, 17 e 18, que diz: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Assim a salvação em Cristo nos poupará
da ira de Deus. A quarta característica é: teremos vitória completa. Paulo diz que quando Cristo foi crucificado, ele removeu o escrito de dívida que era contra nós e, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz, conforme Colossenses 2, 14 e 15. A grande força do inimigo era esse documento, uma espécie de prova contra nossos pecados. O diabo nos acusava diante de Deus, mas agora já não há documento que nos acuse. E portanto Satanás perdeu sua arma, perdeu seus trunfos, foi derrotado e humilhado pela vitória de Cristo. Os crentes em Cristo desfrutam de uma vitória completa sobre as forças malignas. Por isso Paulo escreve aos Romanos lá em Romanos 8, 33, 34, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? A quarta característica é ter essa vitória completa. A quinta e última característica é a vida eterna. Acima de tudo, a salvação significa receber vida eterna. Nós não fomos criados para morrer e a morte entrou em nossa existência por causa do pecado. De certa forma, toda a ação redentora de Deus tem o objetivo de retirar a morte da sua criação. Por isso Paulo diz que a morte é o último inimigo a ser derrotado e que Cristo derrotará na sua ressurreição final, conforme 1 Coríntios 15, 26. Nenhum texto é mais claro em demonstrar a salvação pela graça, representando a vida eterna, do que Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte é consequência pelo pecado, mas Deus tem um presente ao ser humano, a vida eterna em Cristo Jesus. Em Jesus está a vida eterna. Por isso João diz que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Está em 1 João 5,12. A vida eterna não é um dom do futuro, pois segundo a Bíblia, é algo que os crentes já desfrutam agora. A Bíblia não diz que os crentes terão a vida eterna, mas que já têm, conforme João 3,36. Portanto, a salvação é a maior necessidade do ser humano e nenhuma outra atividade nesse mundo deveria ser mais importante do que se preocupar com a salvação de nossas almas. Não fomos feitos para morrer, pois Deus nos fez para a eternidade. Em Jesus Cristo, Deus tem concedido gratuitamente salvação a todo aquele que crê. Essa salvação é o maior presente que alguém pode receber. Eu pergunto a você, você já recebeu esse presente? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esse presente tão maravilhoso, a salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque ela nos possibilita ter vida, nos possibilita ter vitória, nos possibilita viver uma vida eterna já, nos possibilita ter uma vida diferente, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, por tão grande amor. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos.